Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, viemos te louvar, viemos te glorificar, viemos te exaltar, Senhor, pelo dia que Tu tens nos dado, pelas Tuas bênçãos, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão, pelo Teu sustento e pela Tua provisão, porque Tu és um Deus tremendo, Senhor, e viemos lhe pedir em nome de Jesus, que Tu possas continuar abençoando o nosso dia, e nesses momentos, ó Pai, que estamos em comunhão com estas irmãs, Senhor, que a Tua bênção, que a Tua graça e a Tua misericórdia permaneça sobre nós. Amém. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, meu Pai, e aleluia. Amém. Hoje nós vamos estar conversando sobre um versículo que é muito conhecido, que está lá no livro de João 1, versículo 1, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vocês lembram que nós temos pegado bastante nesse ponto de leitura bíblica, de vamos ler a palavra. Por que nós vamos ler a palavra? Porque através da leitura conhecemos a quem? A Jesus, a Deus. E esse versículo de João é muito claro no que diz respeito a isso. No princípio era o Verbo. O que é o verbo, gente? Tem uma professora de português aqui que pode explicar bem isso daí. No princípio era o verbo. O que é o verbo? Deus, mas o verbo, a palavra verbo, o que ela significa? A palavra verbo. Vamos lá, gente. Explica aí, professora. Era a ação, era aquilo que era quem agia. Aí. Tá vendo? Aí. Verbo significa ação. Quando significa uma coisa, isso. assim, alguém... Pode falar, fala aí. Alguém assim tiver uma preguiça. Que vai fazer alguma coisa. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ou seja, a ação. Quando nós entramos lá em Gênesis 1:1, o que fala Gênesis 1:1? Vamos lá, gente. Você não acabou de ler? Não, eu li o texto de João 1:1. Eu li esse versículo, estava lá no Evangelho. O Gênesis 1:1 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. João começa com o mesmo começo lá de Gênesis. João vai lá no começo de tudo e diz assim: no princípio era o Verbo. Gênesis 1:1, o primeiro versículo da Bíblia diz assim: no princípio Deus criou. Ou seja, Jesus estava no momento da criação. É isso que João está dizendo. Criar não é uma ação? Não é um verbo? E o que João está dizendo? No princípio, o verbo, a ação. Ou seja, no princípio, Jesus estava lá no momento da criação. Esse é um versículo base. Esse é um versículo na qual toda a teoria da Trindade se baseia nele. É um versículo que prova que Jesus estava no momento da criação. Jesus era a ação. Deus é o Criador, é o Espírito de vida, e Jesus é quem executa essa ação. Tudo bem? Tá certo? Como é o nome do seu filho? Davi. O que significa verbo mesmo? O verbo significa uma ação. Ou seja, Deus fala e Jesus executa. Tudo bem? Deu para entender essas
particularidades da criação. Tudo bem? Tá ok? Então João diz assim: no princípio o verbo, e o verbo era Deus. Ou seja, a ação estava com Deus, estava ao lado de Deus. Deus falava e Jesus executava. Tudo bem? Tá certo? E agora vem uma pergunta: por que é importante conhecer a palavra? O verbo é uma palavra. Tudo bem? O verbo é uma palavra. Por que é importante a gente batido tanto nessa tecla? Vamos ler a Bíblia, porque através da leitura da Bíblia eu conheço o Deus da criação e conheço Jesus, a palavra. Deu para entender? Quem é a Trindade? Deus Pai, e todos são uma única pessoa. Manifestos através de quem? Jesus, né? Jesus. A manifestação da Trindade se faz presente em Jesus. Jesus se faz homem, o Verbo se faz homem, torna uma ação visível, tá ok? Morre, ressuscita e deixa quem? O Espírito. Por quê? Porque Jesus, ele continua sendo verbo, ele continua sendo ação, e a palavra está escrita que Jesus está à destra de Deus e faz o que por nós? Intercede por nós. Jesus continua executando ação. Intercessão não é uma ação? Ele é o nosso advogado. Por isso que Pedro chama Jesus do nosso advogado, porque ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. Tudo bem? Deu para entender? E nos deixa o Espírito. Só que quando Jesus é batizado, o que acontece com Jesus? Quando João Batista vai batizar Jesus, o que acontece com Jesus? E sabe por que ele chama João Batista, amigo? Eles tinham o nome de João. Naquela época você não tinha sobrenome. Você era João, filho de alguém. Era assim que as pessoas eram identificadas. Você era Jesus, filho de Maria e de José. Filho de José, o carpinteiro. Era assim que você, em hebraico a gente chama Jesus Bar José. Jesus, filho de José. Era assim que ele é identificado como criança. Tudo bem? Quando alguém ia chamar Jesus, quando menino, por exemplo, Jesus Bar José, vem cá. Jesus, filho de José. Porque existia também vários João, vários José, várias Marias e assim por diante. Então, como eles não tinham sobrenome, eles identificavam dessa forma. Que nem, por exemplo, eu tenho um filho, e se meu filho for tirar a documentação judaica dele, o que vai acontecer? O nome dele vai ser Davi Bar Davi. Porque o meu nome judaico é Davi. Tudo bem? Tá certo? Davi, filho de Davi. Tá certo? Então é assim que eles eram identificados. João Batista ganha esse sobrenome de Batista porque ele executava batismos, mesmo antes de Jesus. Então eles identificavam: João está lá no rio batizando. Então tudo bem, o João tem um monte. Então quem é o João? É aquele que se veste com pele de carneiro, de camelo e tudo mais e tal. Mas tem um monte de gente que faz isso e tudo mais. Então é o João, aquele que batiza as pessoas. Aí as pessoas era fácil de identificar. Por isso que se tornou João Batista.
E o interessante é que se nós olharmos para a vida de Jesus, Jesus não é, depois de grande, não é mais identificado como Jesus, filho de José. Era simplesmente identificado como Jesus. E o nome Jesus, na verdade, deriva de Joshua, Josué. Tá ok? Por que ele nasceu? Porque ele foi criado na Galileia, eles têm mais ou menos um caipirês. Aí, em vez de Joshua, chamava de Yeshua. Porque no caipirês lá do hebraico era difícil de falar Joshua. Então chamava de Yeshua. E aí ficou Yeshua. Jesus. Tá ok? Então, Jesus não era identificado como filho de José. Por quê? Porque as pessoas, internamente falando, o Espírito Santo já identificava como Jesus sendo filho de Deus. E Deus era inominável naquela época. Não se dava nome a Deus. Se falava o Eterno. Tudo bem? Por isso que você não vê Jesus sendo chamado de Jesus Bar alguém. Jesus Bar José. Não. Era só simplesmente Jesus. Por isso que Jesus não tinha sobrenome. Quando falam de Pedro, quem é eles? Simão Bar Jonas. Pedro, filho de Jonas, porque o pai de Pedro chamava Jonas. Tudo bem? Então, Jesus não tinha esse sobrenome. João Batista tinha esse sobrenome porque batizava. Então, a palavra também trazia quem era a pessoa. Mas, Kleber, Jesus, filho de Davi, não é? Raiz de Davi. Não é filho de Davi. Jesus, raiz de Davi. Porque José e Maria eram descendentes de Davi. Tudo bem? Tá certo? E porque existia uma promessa de Deus com Abraão. Abraão, nunca vai lhe faltar descendentes. E da sua raiz vão nascer reis, príncipes e sacerdotes. Isso era a aliança. Quando Jesus vem, ele faz uma nova aliança com a humanidade. Mas a aliança feita com Abraão é renovada em Davi. E Deus faz uma nova aliança com Davi, que era descendente direto de Abraão. Davi, sobre a sua casa nunca te faltará um reino. Davi tem descendentes vivos até hoje? Tem. Nós. Um único descendente, que é Jesus, porque ele é eterno. Então, essa aliança que Deus fez com Davi permanece viva até hoje na pessoa de quem? Jesus. Porque tanto José quanto Maria são descendentes da tribo de Davi. Vocês já tinham pensado nisso antes? Vocês estão vendo como Deus é tão engenhoso, ele vela tanto pela sua palavra, para cumprir a sua palavra. Por isso que a gente tem que ficar atento a esses detalhes na palavra. Lembra na aula passada que nós estávamos comentando que muitas vezes a gente lê a Bíblia, mas a gente passa pelos versículos e não se atenta a esses detalhes. Tudo bem? Mais uma prova de que Jesus é o Messias. Se você conversar com um judeu hoje, ele vai dizer: eu espero o Messias. Eu espero o Messias rei. Eu espero o Messias descendente da tribo de Davi. Ah, tudo bem, você espera o Messias descendente da tribo de Davi. Você tem alguns descendentes da tribo de Judá ainda vivos? Temos, nós temos descendentes da tribo de Judá. Por que Messias? Messias é chamado Mashiach. Em hebraico significa Mashiach, ou esperado, ou escolhido, para ser rei. A tradução Mashiach é o escolhido.
para ser rei. O povo judeu ainda espera isso. Tudo bem? E nós sabemos que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E vai voltar depois para reinar nessa terra. Aí ele volta para o judeu. Só que ele não volta como um Deus de amor. Ele volta como um Deus rei. Qual é a diferença? O Deus de amor é aquele que a gente vem, ele é compassivo, ele é benevolente, ele é perdoador, galardoador e tudo mais. Qual a diferença de um rei? Um rei é aquele que unifica, mas ele unifica muitas vezes a troco de quê? Da força, da guerra, de impostos. Ele não pede, ele manda. Então muitas vezes quando eu converso com algumas pessoas, ele fala assim, as pessoas viram e falam assim: a igreja é o Israel de Deus. Não, a igreja não é o Israel de Deus. Por quê? Primeiro porque o Israel de Deus fica, não sobe no arrebatamento. E o segundo, porque o Israel de Deus espera um Deus rei, e Jesus vem para governar. Só que aí não é mais aquele Deus de amor que passa a mão na sua cabecinha, vira e fala assim: está perdoado, legal, lindo, bonito, maravilhoso. Não, vim para reinar e vim para governar. E quando eu reino e eu governo, eu não faço tudo aquilo que você espera que eu faça. Eu faço aquilo que tem que ser feito. E muitas vezes tem que se fazer a base do quê? Da força. Mas isso é depois? Depois. Segunda vinda. Por isso que quando eu falo para a igreja: eu sou Israel de Deus. Olha, você tem noção do que você está pedindo? Não, eu sou filho de Deus. Eu como igreja, eu sou noiva. E como noiva, o noivo vem me buscar. Agora, como Israel de Deus, eu espero o Deus rei, que vem para governar. Então, Cleber, se ele vai vir, vai ser diferente do reinado? São duas vindas, Meire. Arrebatamento é uma coisa. Arrebatamento, Jesus não pisa na terra, a igreja sobe. Retorno, aí sim, pisa aqui na terra. Aí ele volta. E aí daquele que tiver aqui. Porque ele volta para reinar. Ele não volta para um Deus de amor. Ele volta para ser rei. Tudo bem? É para colocar ordem na bagunça que vai estar aqui. E ele vai separar, não vai? Vai separar o dele, ungido, E os que não são. os que não são dele. Isso que vai ter o julgamento. Certíssimo. Tudo bem? Porque essa é a função do rei. É ele que dá a palavra final. Só que a palavra final, para alguns vão ser boas, para outras, afastai-vos de mim, porque nunca vos conheci. E aí é fogo do inferno. É julgamento. Sem dó, sem piedade. Sem piedade. Porque é a função do rei. Tudo bem? Tá certo? E o Espírito Santo, aonde fica nessa brincadeira toda da Trindade? Voltando lá a João Batista. Quando João Batista batiza Jesus, acontece um fato lá que é muito comemorado pela igreja cristã. Tem poste, né? Não tem poste. A descida do Espírito Santo sobre ele na forma corpórea de uma pomba. Tudo bem? Tá certo? E aí, logo depois que ele sai e ele recebe o Espírito Santo, o que acontece? É uma coisa que a gente lê lá no texto o tempo todo e a gente não se apercebe disso. Você quer ver a Trindade junta em um único momento? Você tem um único momento na Bíblia que mostra a Trindade junta.
Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo juntos, visivelmente na terra. O que as irmãs acham? Quando que foi esse fato? É outro fato que a gente lê na Bíblia e a gente não se percebe disso. Deus Tinha que fala, passar né? atento. Jesus acaba de ser batizado, o Espírito Santo desce sobre ele, vem uma voz que vem dos céus e todos que estavam presentes escutam: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Todo mundo que estava lá na beira do Jordão escutou. Pai falando, Jesus presente e o Espírito Santo na forma de pomba sobre Jesus. A Trindade juntos. Tinha reparado nisso? Tinham se reparado nisso? Atentado nisso? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, juntos no mesmo episódio. Por isso que o cristão dá muita ênfase ao batismo. Tudo bem? Que foi num momento especial. Você vê a Trindade junta em que momento? No batismo. Tudo bem? Gente, vocês estão se apercebendo por que é tão importante ler a palavra? Lendo a palavra eu conheço quem? Deus, a Trindade. Conheço a forma com que eles agem e para que eles foram criados. Amém? Amém. Boa aula para vocês.